Oba, jovens, tudo bom? Bem, eu espero que sim. E seguinte, Gumball voltou depois de o quê? Uns 7 anos. Finalmente a minha animação favorita voltou e, bem, voltou com tudo. Umas histórias malucas, como de sempre, e dessa vez com uma animação muito boa. Então, assim, bora falar do primeiro episódio de O Mundo Maravilhosamente Estranho de Gumball, que é a nova série animada. Então prepare sua pipoca, pegue um suquinho e volte no tempo para poder relembrar como o Gumball era muito bom. Senta aí e me escuta. Então simbora analisar. Bem, esse primeiro episódio começa com uma referência muito boa. Vamos lá. Aparentemente a vizinhança do Gumball está toda empoeirada e, bem, o Gumball e o Darwin também. Isso daí então, o alarme começa a tocar e eles acordam no susto. E quando eles vão ver, descobrem que dormiram por 7 anos. Ou seja, eles fizeram uma piada com o fato de estarem há tanto tempo fora de tela. E o que foi justamente essa cena que a Cartoon divulgou na hora de dizer que Gumball iria voltar. Mas prosseguindo, eles tomam um susto, mas o Gumball fala que poderiam dormir por mais 5 minutos. Daí a abertura começa. E sinceramente, essa abertura está muito bonita, muito bem feita, muito bem animada. E isso aqui é perfeito, não tem jeito, sabe? A abertura acaba e o episódio realmente começa com o Gumball e o Darwin na escola tendo uma aula meio confusa. Bem, a aula aparentemente, pelo que eu pude entender do episódio, é como um excesso de fast food pode ser ruim para o seu estômago. A senhorita Simio explica isso de um jeito meio peculiar, porque ela simplesmente espanca o senhor pequeno com a maior alegria do mundo. Caso ela espancou ele com a maior alegria do mundo. Ele tentou fingir que tava bem, mas eu acho que ele deixou meio claro que não tava não, né? E bem, ela fez isso pra poder exemplificar o que a comida poderia fazer com o estômago. E vendo isso, Darwin ficou meio com um medo enorme do que esse tipo de comida poderia fazer com a barriga dele. E o EP meio que gira em torno disso. E antes de continuar a narração desse EP, eu queria comentar umas duas coisas. A primeira é que vendo esse EP, deu pra notar o quão crítica social esse EP é, já que aqui, avançando no próprio episódio, ele meio que faz uma sátira sobre como a indústria de fast food tá meio que cada vez aumentando, tá ligado? Dominando o mundo. E como essas comidas realmente saudáveis estão ficando cada vez mais caras. E ao menos foi isso que eu entendi ver nesse episódio. Isso me fez pensar, depois de ver umas certas piadinhas que eles fizeram, eu pensei, cara, Incrível Mundo de Gumball é um South Park infantil, né? Mais educado, por assim dizer, talvez, né? Em outros EPs isso talvez prove meu pensamento, ou talvez não, e só tire isso daí, mas vendo esse primeiro episódio dessa nova série, foi o que me deu a entender. Outra coisa é que eu queria comentar também, é que esse EP me lembrou muito o episódio onde o Darwin vira meio que um ditador, justamente, e preza pela segurança, tá ligado? A personalidade desse EP é quase a mesma. A diferença é que aqui o Darwin não vira um ditador e não fica tão maluco por isso. Mas voltando, então, eles acabam por tentar achar algo saudável pra comer e vão numa lanchonete que eu acho que era pra ser algo saudável. Eles vão lá e quem atende eles é o Larry. Eles pedem algo saudável e meio que o Larry reutiliza um hambúrguer já feito, corta ele meio que em pedaços e transforma em uma salada. O Darwin simplesmente vê, questiona isso e o Larry fala que funciona assim, já que os ingredientes saudáveis são realmente muito caros. Darwin não gosta disso, mas diz que entende e apoia todos os trabalhadores. E ao longo do EP ele vai falando isso muitas e muitas vezes. Eu não entendi muito bem o porquê. Talvez seja alguma piada que eu não parei pra poder pegar não. Mas bem, os meninos saem desse lugar e vão fazer compras. Eles vão se recusando a comprar coisas açucaradas até que fazem umas piadinhas com o energético, dizendo como isso derrete eles por dentro. É sério, essa piadinha é muito boa e depois meio que avança pra outro contexto, mas eu já chego lá. Eles vão andando até que acham finalmente um setor com frutas e legumes. E meio que dando um contexto aqui. Aparentemente no EP até agora eles não comeram nada, ou seja, eles realmente estão com uma cara de desnutrido ferrado, levando em conta que provavelmente eles já estão 7 anos sem comer, entende? Então eu acho que é por isso que meio que a cara deles, eles ficam com essa figura meio estranha e tudo mais. Eles meio que tentam pegar vários tipos de frutas, só que quando eles vão passar pra poder comprar, dá praticamente $3.000 em compra. Então eles só conseguem comprar um abacate com orçamento e na hora que eles saem do mercado pra poder comprar, ele apodrece e só sobra a semente. Eles têm a brilhante ideia de plantar a semente, mas eles precisam achar mais algumas. Eles vão na lixeira atrás das sementes e quando o Larry acha eles, o Larry diz que eles não poderiam pegar aquelas sementes porque isso meio que era uma propriedade da empresa deles, mesmo que estivessem no lixo. Então eles meio que aceitam isso e como eu falei, o Darwin faz de novo a piadinha de não, tudo bem, a gente continua apoiando os trabalhadores, enquanto o Larry joga energético neles e eles vão meio que derretendo, tá ligado? Essa cena foi genial, pelo menos. Eu achei essa cena muito boa. Depois disso,
isso, eles plantam a semente do abacate e Jesus Cristo, os dois estavam quase praticamente necrosando, já que eles estavam realmente há muito tempo sem comer. E quando finalmente o broto dá um fruto, o Larry aparece, invade o quintal deles e joga fogo no broto lá e tudo mais. Eles ficam meio que sem entender nada e o Larry explica que eles não podem plantar a semente porque aquela semente é protegida por direitos autorais. E quem detém esses direitos autorais é o maior dono de fast food de Elmore atualmente. O Darwin surta com isso e pede pra falar com o chefe dele. O Larry não acha que é uma boa ideia, mas ele diz aonde fica. Ele realmente não queria que fosse lá, mas era meio que inevitável. Os dois acabam chegando lá e, bem, o chefe lá toma um susto porque ele falou, ué, mas não tinha segurança? E meio que eles dizem que passaram pelos seguranças, mas apanhando demais porque tá todo mundo roxo, tá ligado? E quando a gente vai ver quem realmente é o chefe, é o hambúrguer, mano. O chefe, o dono das maiores redes de fast food é um hambúrguer, mano. Eles perguntam do porquê ele está fazendo isso e ele responde do melhor jeito Gumball possível. Ele nos canta como ele fez isso num clipe musical, enquanto ele chama os clientes dele de burros e fáceis de se manipular. Entende? O clipe acaba e o Gumball tenta resistir à vontade de comer um desses lanches para não se render a esse mundo caótico em que o Burgão queria criar e simplesmente meio que desistem por um momento. Só que, bem, o que a gente menos esperava é que o Larry daria meio que uma dica, sabe? De como que eles poderiam vencer o Hamburgão. Ele encara o hambúrguer, encara o Darwin, encara o Gumball. Eles se encaram e entendem meio que o que era pra fazer. E no final do episódio dá a entender que eles comeram o Burgão. Cara, esse primeiro EP de Gumball traz a essência dele de volta, o que sinceramente me deixa bem feliz. Eu realmente fico muito feliz de que não mudaram algo muito importante no desenho. Bem, ao menos vendo esse primeiro episódio, né? Eu não parei poder ver a temporada toda, mas eu tive que assistir esse, né, mano? Eu tava com saudade e queria fazer um vídeo sobre, né? Esse EP foi justamente legal pela crítica social, que eu acho que é, né? Que eu disse, né? Que eu achei bem legal e tudo mais. E, mano, o que eu posso comentar? É Gumball, tá ligado? É um dos meus desenhos favoritos. Eu fico feliz por não terem modificado nada. Esse EP foi muito da hora de se ver. Eu achei muito da hora que eles não tiraram a estética Gumball, que é tipo vários tipos de animação. Tanto que o antagonista desse episódio é um hambúrguer, tá ligado? E o clipe musical, que eu não pude mostrar aí por direitos autorais e tudo mais, devo ter mostrado só algumas cenas. Ele foi muito legalzinho de se animar, tá ligado? E a cada vez que eu via esse, tipo, quando eu tava assistindo esse episódio, eu sempre saía um risinho assim. Não porque era não só porque o episódio era bom, né? Mas porque também é Gumball, é algo legal de se ver, é algo da hora de ver como que tá sendo retratado. E eu espero que tenha muito mais temporadas e mais episódios. E se você ficou com vontade de ver mais episódios e querer que eu traga aqui, só comentar aí, tá bom? Deixa ideias de filmes, séries ou até mais episódios de Gumball. Manda aí o nome do EP e qual temporada tá. Pode ser da temporada antiga e tudo mais. Só manda aí. E se você por algum acaso viu esse vídeo até aqui, eu te agradeço muito. E comenta aí nos comentários extra virgem, pra poder meio que marcar seu checkpoint dizendo que você assistiu até o final. Bem, é isso. Muito obrigado a você que assistiu até o final. Caso queira ajudar a financiar esse canal, tem o Live Pix aí embaixo na descrição e na tela também. Se for ajudar, lembre de mandar com o seu nome ou com algum codinome pra poder te agradecer, não só no YouTube como no Instagram também. Então me segue no Instagram, tá bom? Vai ter vídeo futuro também, agradecendo a todos que ajudaram, né, com toda essa divulgação e tudo mais. Aproveita pra comentar e se inscrever aqui no canal, beleza? Eu agradeceria bastante. Comenta sobre o que eu posso falar em vídeos futuros como filmes, séries, filmes e jogos. E é isso. Muito obrigado a você que assistiu até o final. Um grande beijo, um abraço. Meu nome é Azeite e eu te vejo mais tarde.